Você contribui para a Previdência Social? Quer entender como buscar o melhor retorno da sua aposentadoria? Isso é feito através do planejamento previdenciário. Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o tema. Mas antes, roda a vinheta. Olá, meu nome é Fernando Vargas, eu sou advogado e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre planejamento previdenciário. Bom, o planejamento previdenciário serve para buscar a melhor aposentadoria para quem ainda precisa contribuir por um tempo. Às vezes você aí tá contribuindo já tem uns 10, 15 anos, 20. Então, é interessante realizar o planejamento previdenciário, porque ainda você vai contribuir provavelmente aí por mais 15, 20 anos, para buscar o melhor retorno do investimento de contribuição, que aí vai gerar uma melhor aposentadoria. Então, vamos agora tratar do planejamento previdenciário no sentido de entender quem pode utilizar esse serviço. Existem dois tipos de contribuintes da Previdência Social: o segurado obrigatório, que é aquele que exerce uma atividade laborativa, e o segurado facultativo, que não exerce uma atividade laborativa, mas deseja contribuir para a Previdência a fim de buscar, por exemplo, uma aposentadoria. Bom, dentro dos segurados obrigatórios existem diversas espécies. Os que podem realizar um planejamento previdenciário são os segurados obrigatórios contribuintes individuais. Especificamente aqui, o autônomo e o administrador da empresa, o sócio administrador. Para essas duas figuras, o planejamento previdenciário pode trazer um ótimo benefício, bem como para o segurado facultativo, porque ele vai escolher qual o valor que ele vai contribuir para a Previdência Social. Eu vou trazer aqui agora para vocês, eu vou para o cantinho da tela, um planejamento previdenciário que eu estou terminando e eu quero analisar com vocês a situação dessa minha cliente. Eu estou aqui na página 6 do planejamento previdenciário dessa cliente. Não vou trazer as outras páginas porque tem informações da cliente, então, por óbvio, eu não vou subir aqui, tá? Nas outras páginas, mas o planejamento previdenciário ele é um serviço extenso, há diversas simulações para a gente buscar a melhor benefício para a pessoa no caso concreto. Aqui, só resumindo, essa cliente, no momento, ela é uma segurada obrigatória empregada, ou seja, ela trabalha como CLT, então ela não tem como decidir o valor que ela vai contribuir. E a gente está vendo aqui a situação dela sair da empresa, ela quer verificar se vale a pena ou não, dentro do tempo que ela ainda tem que contribuir. A parte 1, a situação 1, é ela continuar na empresa até ela se aposentar. Eu não vou mostrar aqui para vocês. O que interessa aqui é essa situação 2 dessa cliente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Situação 2. A consulente, que no caso aqui é a minha cliente, sai da empresa em que trabalha. Como eu falei, ela está trabalhando como segurada empregada, né? Segurada obrigatória empregada. E começa a recolher como segurada facultativa, que, como eu expliquei, é aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade laborativa, ou contribuinte individual, que dentro do contribuinte individual ela pode recolher sendo uma autônoma ou abrir uma empresa com mais pessoas e ser a sócia administradora. Enfim, a porcentagem em regra é de 20% do salário de contribuição. Eu vou ler aqui com vocês e vou explicando como é que funciona essa parte. No caso do contribuinte individual e do segurado facultativo, o cálculo da contribuição é feito da seguinte maneira: salário de contribuição multiplicado por 20. Aqui eu venho explicando para vocês que vão contratar esse serviço com algum advogado, como é que funciona o planejamento previdenciário, porque para o advogado é muito simples. Eu entendo que você tem que deixar o máximo detalhado para o seu cliente, buscar entender como é que funciona a contribuição. Então eu dou um exemplo aqui nesse caso para elucidar o cálculo, né? Então vamos lá. Ó. Se a consulente contribuir para o INSS no mês de março, com o valor do salário de contribuição de R$ 3.000, o cálculo será da seguinte maneira: 3.000 vezes 20%. Os 600, então, é o valor que ela vai contribuir no mês de março. Isso aqui é um exemplo, tá, gente?
Lembrando que, como contribuinte facultativa ou como segurado obrigatório contribuinte individual, a consulente deve realizar o recolhimento previdenciário por conta própria, ou seja, todo mês deverá gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária, que é diferente do segurado empregado, que a própria empresa já faz o recolhimento. Então, você sendo contribuinte individual, você vai ter que, ou segurado facultativo, você vai ter que entrar no site para retirar a guia de pagamento todo mês. Se você, por exemplo, nesse caso aqui, quer contribuir com R$ 3.000, você vai multiplicar 3.000 vezes 20, 20%, que dá 600. Esse é o valor da contribuição, que seria o valor da guia de pagamento. Tem uma exceção aqui que eu vou deixar aqui para vocês também, ó. No entanto, há uma exceção, que é o contribuinte individual que não faz o recolhimento previdenciário por conta própria, ou seja, quando ele presta serviço para uma pessoa jurídica. Nessa situação, a pessoa jurídica irá reter o valor de contribuição previdenciária e pagar a previdência. Em outras palavras, o contribuinte individual, nesse caso, não precisa gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Então, se você é um contribuinte individual e presta um serviço por uma PJ, a PJ é obrigada a realizar o pagamento. Essa é uma exceção, tá? Você é contribuinte individual prestando serviço para uma PJ. Aqui no caso em concreto, ó, a contribuição previdenciária, as contribuições previdenciárias deverão ser feitas até abril de 2030. É quando essa minha cliente vai conseguir se aposentar. Eu simulei diversas regras de transição e chegamos à conclusão que para ela a melhor é a regra do pedágio de 100%. Quem quiser entender mais sobre regra de transição, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o tema. É só buscar. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos traçar primeiro a situação, lembrando que a gente está aqui na regra de transição do pedágio 100%. Se ela recolher com o salário mínimo, o valor da aposentadoria dela vai ser de R$ 5.080,88. Ela vai pagar um imposto de renda zero, porque é isento, porque ela está contribuindo pelo salário mínimo, e vai pagar para o INSS até 28/4 de 2030, que é quando ela vai conseguir se aposentar, R$ 22.380. Então aqui, ó, eu deixo informado dentro do planejamento previdenciário o total investido, que é o valor que ela vai ter que pagar até a data da aposentadoria, no caso dela, né? Que é no dia de 28 de 2030, 28 de abril de 2030, ela vai ter gastado R$ 22.300,80. E ela vai demorar 5 meses para recuperar esse investimento, ou seja, são 5 valores da aposentadoria dela, ela já consegue recuperar a contribuição até o dia 28/4 de 2030. Essa cliente aqui eu vou trazer a informação que ela sempre contribuiu com valores muito altos, sendo segurada empregada, porque ela recebia acima do teto. Então, o valor da contribuição sempre era praticamente no máximo ao longo da vida dela. Só no comecinho que era um valor um pouco mais baixo, mas a maioria da vida dela de contribuição foi sempre com salário acima do teto. Tá? Vamos para a segunda situação. Vamos dar um exemplo que ela sai da empresa, né, como eu falei lá em cima, e ela quer contribuir com o valor de R$ 3.000 durante a data para ela conseguir se aposentar, que é no dia 28 de abril de 2030. Ela vai ganhar aqui de aposentadoria R$ 5.507,03. Ela vai pagar de imposto de renda R$ 3.422 e de INSS R$ 55.200. Ela vai demorar aqui 11 meses, ou seja, esse valor da aposentadoria aqui vezes 11 para recuperar esse valor. Aqui foi uma situação em que ela falou para mim que queria contribuir com o valor de 3.000 para simular, que seria um valor que ela conseguiria contribuir até essa data. Lembrando, o planejamento previdenciário é analisado no caso concreto. Você no caso aqui, eu, o advogado, né? Eu tenho uma entrevista prévia com o meu cliente para entender toda a situação dele e quais os valores que ele quer contribuir, e eu vou gerando simulações para buscar a melhor regra de transição da aposentadoria para quem em regra contribuiu, né, antes da reforma da Previdência, e vamos simulando e buscamos então a regra de transição melhor e os valores que são possíveis do cliente contribuir. Aqui ela pediu para eu simular com uma contribuição de R$ 3.000 até o dia 28/4 de 2030, que ela sabe que ela vai conseguir honrar com esse pagamento. E por fim,
eu sempre deixo aqui o salário mínimo e o maior valor da contribuição, né? Que é o teto do INSS. Aí o teto vai variando conforme vai passando os anos, porque os valores são sendo reajustados, né? Então, se ela contribuir no teto do INSS até o dia 28 de 4 de 2030, que é quando ela vai conseguir se aposentar, o valor da aposentadoria dela será de 6.481,19. Ela vai ter que pago de imposto de renda 63.464,21, e para o INSS ela teria desembolsado aqui 130.404,85 centavos. Então aqui vocês podem ver que o valor total é 193.869,06 centavos, que é o valor que ela vai desembolsar até o dia 28 de 4 de 2030, e vai demorar 30 meses para conseguir recuperar esse valor. Então aqui, vamos subir para pegar lá desde o começo. Para recapitular, eu tenho uma entrevista com a cliente, ela me fala as situações possíveis dela, eu sempre faço o salário mínimo, que se ocorrer alguma coisa na vida dela que ela não consiga pagar de forma nenhuma com o valor que ela está pretendendo, que é 3 mil, a gente tenta buscar o mínimo possível. E se por acaso a vida dela ficar melhor, ela quiser contribuir pelo teto, ela também consegue chegar ao valor da aposentadoria dela. Lembrando mais uma vez que isso é analisado em cada caso concreto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que é um planejamento previdenciário. Eu quero deixar aqui algumas observações. A primeira é que o planejamento previdenciário, por óbvio, ele é feito com a lei no momento que o cliente solicita, né? Porque no nosso país a lei muda muito, ainda mais em questão de previdência, então sempre tem que ficar atento com mudanças legislativas, mas ele é um ótimo instrumento jurídico para a pessoa se planejar para buscar uma melhor aposentadoria no caso concreto dela. Aqui eu gosto de informar que nem sempre a melhor aposentadoria será o maior RMI. O que é RMI, Fernando? É renda mensal inicial, que é o valor da aposentadoria. Porque às vezes, no momento que você vai solicitar o planejamento previdenciário, você já realizou diversas contribuições, 5, 10 anos, como falei, às vezes 15. Então nem sempre vale a pena contribuir com um valor muito alto, porque o retorno não vai ser tão legal. Às vezes, com planejamento previdenciário, você consegue chegar num valor bacana para sua aposentadoria, sem gastar tanto dinheiro, porque no final das contas você vai chegar com uma aposentadoria, com uma RMI, às vezes com uma diferença de 50, 100 reais, e você sempre contribuindo pelo teto, como eu mostrei aqui, o valor do teto, a contribuição fica bem cara, não vale a pena. Então tem que analisar o caso em concreto, como eu falei, a sua situação para o seu planejamento previdenciário. Então, obrigado, até uma próxima. Aqui está o site do escritório, lá tem bastante material de direito previdenciário, bem como de outras áreas do direito. O meu e-mail, quem quiser aí manter um contato, tirar alguma dúvida. Vou pedir para deixar aquele like para as pessoas mais atentas perceberam aí que naquela parte do vídeo que eu estava também aqui no cantinho da tela, mas o PDF rolando, eu explicando para vocês o relógio, eram acho que por volta de umas 11h45 da noite, né? Eu gravo os vídeos de casa, eu não gosto de gravar no escritório, porque lá acho que tem muito barulho, então eu sempre gravo de noite, começo mais ou menos aí às vezes 7, 8 da noite, às vezes eu vou até às 2 da manhã. Então, não custa nada deixar aquele like, né? E se inscrever aqui no canal. Show? Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima. Tchau.